A paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para te me edificar, que é sobre Jacó, da sua começo das suas lutas, dos seus problemas que ele passou. Por ele ser rejeitado pelo seu pai, Isaac, que amava o seu filho mais velho. E sua mãe, vendo que o seu pai o rejeitava porque a herança daquele povo de Israel, daquela época, era de o mais velho herdar tudo, o mais velho será o orgulho, né? E ela pega o seu filho e leva para casa para aprender as coisas de casa, cozinhar. E ali ele cozinhando, fazendo as coisas de casa, sendo mimado pela mãe, cuidado pela mãe, o caçula. A mãe tem sempre isso, né? O caçulinha. Quando o seu pai, já para morrer na velhice, pede o seu filho mais velho para a caça. E quando a mãe vê isso, ela vai até o seu filho rapidamente e fala: vamos se disfarçar como seu irmão. Seu irmão é peludo, então vamos colocar pelo de animal. Seu pai, vamos acelerar aqui, quando seu pai vê, pergunta se é o filho mais velho, tal, é isso, aquilo, outro. Ele fala: sou eu. Primeira coisa, é difícil de imitar um certo tipo de voz. E pai que é pai, mãe que é mãe, conhece o seu filho. Vamos dar um exemplo aqui. Gêmeos, idêntico. Só quem conhece é pai e mãe. Conhece pelo jeito, porque sempre nada é perfeito. Tudo tem uma falha. Tudo tem algo que vai identificar que aquele é outro e aquele é o outro filho. Então o seu pai reconheceu, sabia que era ele. Fora o pelo, todo mundo reconhece um pelo de animal. Só que na velhice dele, e nada melhor do que a velhice, aonde a gente pensa, reconhece os nossos erros, reconhece as nossas falhas, como Davi. Davi na sua velhice, ele viu a borrada, a desgraça que aconteceu por causa de um pecado na vida dele. Então o seu pai tenta reconhecer aquilo, e ele, sabendo que o seu filho mais velho sabe se virar, é da caça, ele vai saber se virar. Mas Jacó não, o caçula. Todo mundo se preocupa com o caçula, aquele que é mais mimado, aquele que é mais protegido. Todo mundo se preocupa: o que será de mim? O que vai ser quando eu for embora? E a sua mãe, vendo tudo isso, que ela estragou o seu filho, que ela protegeu demais do seu filho, ela também tentou consertar esse erro. E o que essa palavra quer me dizer? Que muitas das vezes estragamos nossos filhos, estragamos aquelas pessoas queridas que amamos tanto e queremos proteger. Estragamos, não mostramos o que é certo e o que é errado. Não tem aquele ditado: por meu filho eu mato e morro? Esse ditado está matando o teu filho, sem você saber. Está destruindo o futuro do teu filho, porque a palavra de Deus diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Usar a vara para tirar a loucura. E meu filho, todo adolescente é louco. Eu fui louco. Tacava pedra na casa do vizinho, na escola não respeitava a professora. Se não fosse as varadas, as correntadas que minha mãe me dava, os socos que ela me dava quando eu xingava, ela mandava tomar naquele lugar, para não dizer o palavrão, né? Se não fosse tudo isso, eu não seria um pastor hoje, eu não seria um homem de Deus, eu estaria em outro lugar. Mas se não fosse as varadas, os castigos, as disciplinas, eu não estaria no caminho do Senhor. Eu não estou falando daqueles pais perversos que gostam de maltratar, que é isso, aquilo. Eu estou falando para aqueles que têm o raciocínio, aqueles que servem a Deus, aqueles que querem o melhor para os seus filhos. Aprenda a dizer não para os seus filhos. E aprenda a dizer sim para a boa educação, para tudo mudar na vida dele. Seus filhos só vai ser o que vocês profetizar.
Os seus só filhos vai ser o que você planejar para a vida deles o certo. Se não fosse assim, Deus não te corrigiria. Esse pai é o maior que tem. Mas quantas das vezes ele te corrige? Quantas das vezes ele fala não para você? Quantas das vezes ele deixa você apanhar? Apanhar desse mundo, perder. E aí? Você tem sido uma pessoa horrível? Não. Você glorifica, exalta o nome do Senhor, fala: em tudo eu te louvo, em tudo eu te adoro. O Senhor está me ensinando a dar valor às coisas. Então, Jacó foi a vida toda mimado, rejeitado, né, pelos seus pais. Foram deixados de lado. Agora eu quero falar para aqueles pais, aquelas mães que só olha para o seu filho que vem de uma balada, que usa uma droga, para aqueles filhos que anda na vida louca, né? A Bíblia diz: irai sem pecar, né? Usai a vara, castigo, disciplina, sim, mas tudo com moderação, sem pecar. Para de falar palavrão, para de amaldiçoar, para de chamar teu filho de moleque. Moleque é um demônio que era oferecido criança para esse demônio. Você tem profetizado esse moleque. Você está levando teu filho para o inferno, levando teu filho para um mau caminho de sofrimento. Para de chamar de desgraça. Para de falar que nunca vai ser nada nem ninguém. Ainda que você corrija, ainda que você dá uma varada, mas fala: estou te dando uma varada porque amanhã você vai ser um pastor, amanhã você vai ser um servo do Senhor, amanhã você vai para a coisa certa. Porque essa vara ungida está tirando a sua loucura e você será uma bênção, você será tremendo na mão do Senhor. Para. Cuida mais. Agora eu quero falar para vocês que são cristãos, fanáticos. Para de cobrar demais pelas suas crianças. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dessa terra. Há tempo de brincar. Há tempo de fazer a obra de Deus, de ler a palavra, mas é tempo também de se divertir, de conversar, de brincar, de vocês brincar com seus filhos. Pensa nisso. Eu vi uma vez no Instagram um pregador mirim, e ele postando ali sobre The Flash, isso, aquilo, outro, e postando outras coisas de brincadeira, e as pessoas vigia, varão, vigia, falando várias palavras, e eu não gosto de comentar, mas essa eu comentei: isso aí, meu querido, Santão, ele é uma criança, seu filho é uma criança, adolescente é uma criança, então precisa ser adolescente, precisa ser criança. Se você não gosta de ser cobrado, se você fica agoniado de ser tanto cobrado, imagina uma criança. Às vezes os pais levam os seus filhos para o mundo, jogam os teus filhos no mundo. O que a gente vê, o que eu vejo muito nessa caminhada de missionário? Muitos que nasceram no berço evangelho são desviados. Estão no mundo, na balada, nas drogas. Por que será, meu querido? Não, pastor, eu dei tudo, eu fiz tudo, eu ensinei a palavra. Cobrou demais. Cobrou demais a palavra. Fez a palavra de Deus ser um fardo, mas o Senhor fala: meu fardo é leve. E você fez o fardo do Senhor ser pesado. Cobrou demais nos seus filhos. Para os seus filhos. Há tempo de se arrepender, de mudar a sua história. Seja um pai, usando a sabedoria de Deus, consultando a Deus todos os dias, como devo educar meus filhos, como devo disciplinar meus filhos, como devo ser um sacerdote do meu lar, uma sacerdotisa do meu lar. Os pastores serão cobrados, mas os sacerdotes do lar e a sacerdotisa serão cobradas, porque os filhos são enviados pelo Senhor
para vocês cuidar. Filhos são bênçãos, são herança, mas para você cuidar para o mundo, para um propósito, para aquilo que ele foi escolhido pelo Senhor. Deus poderia ter escolhido outro para te dar esse filho, mas Deus deu para você. Então zele esse presente e cuida com toda a sabedoria do Senhor. Se o rei Davi, tivesse cuidado com toda a sabedoria, em todas as áreas, não tinha acontecido tudo o que aconteceu. Na nossa vida, a gente aprende com os erros do próximo, com erro de histórias que já aconteceram passados, igual a Bíblia, ou com nossos erros. Aprenda com os erros dos outros, aprenda com os erros da palavra de Deus, porque senão tu vai aprender com o seu erro. Você tem dois caminhos, o caminho da verdade ou o caminho do engano e da mentira. Qual é o caminho que você quer? Decida hoje o da história dos teus filhos, da tua família. E eu profetizo que os teus filhos serão libertos, que os teus filhos serão profetas, servos do Senhor, pregadores do Evangelho. Eu profetizo que da sua geração sairão empresários, doutores, sairão homens abençoadores de vidas para salvar e resgatar vidas. Eu profetizo a sabedoria, eu profetizo a salvação na tua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa resgatar e restaurar a sua família, em nome de Jesus.